Eu sou o professor Paulo Santiago. Hoje você vai estudar proporcionalidade. Vamos trabalhar hoje razão. Então, se você ainda não estudou razão, fique aqui comigo e assista o vídeo até o final. Se você é novo aqui, se inscreve aí no canal. E se você é inscrito, assista o vídeo até o final. Dá aquele like aí para ajudar o nosso canal. E ao final, compartilha com os colegas. Então, vamos aqui ao conceito. Então, como vocês podem observar, a gente tem aqui o conceito, que vocês estão vendo, de proporcionalidade. O que é proporcionalidade? São o denominador e o numerador trabalhando aí em uma ou duas razões. Hoje a gente vai trabalhar somente uma razão. Então, o que seria a razão? Como vocês estão observando, a razão ela é onde a gente tem o A está aqui sobre B, sendo que ou o A vai ser dividido para B, como o A pertence aos reais, como o B pertence aos reais. E lembrando aqui, ó, que vocês estão observando, a gente tem que lembrar que aqui o B, vocês estão vendo, ele tem que ser diferente de zero. Então aqui a gente pode ter qualquer número negativo ou qualquer número positivo, mas nunca pode ter zero, tem que ser diferente de zero. Já um A gente pode ter o zero, pode ter tanto número negativo como número positivo. Então, seguindo, a gente tem aqui razão entre grandezas de mesma espécie. A gente tem, trabalhando de mesma espécie, medidas de comprimento. Então, a gente tem aqui medidas de comprimento. Trabalhando em vários comprimentos de vários objetos. Vamos trabalhar também medidas de superfície. Então, como vocês podem ver aí, trabalhando medidas de superfície, a gente vai trabalhar também medidas de volume. Vamos trabalhar também medidas de capacidade e medidas de massa. Então, isso daqui, na razão entre grandeza e mesma espécie, vocês estão observando ali que a gente tem 5 medidas que a gente trabalha. Passando aqui um pouco ao lado, a gente tem razão entre grandezas de espécies diferentes. O que seria isso? A gente trabalha densidade demográfica, trabalhamos consumo médio, velocidade média e densidade absoluta. Então, isso, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 situações que a gente também trabalha na razão. Então, prosseguindo, o que seria a razão? Razão, a gente tem aqui a leitura, que a gente colocou para facilitar a nossa aula. A razão vê-se como que A está para B. Então, A está para B. Ou A está dividido por B. Na nomenclatura que vocês vão encontrar aí, o A vai ser o antecedente e o B é o consequente. Então, nisso a gente traz aí um exemplo. Um exemplo que, dos 600 inscritos no vestibular, faltaram 120. Então, a razão, olha a problemática, a razão que vocês estão vendo entre o número de inscritos que faltaram e o número de inscritos que estão presentes será de... Então, como vocês veem ali, a gente tem duas situações, que é a razão entre o número de inscritos que faltaram e o de inscritos. Então, quem faltou e aqui quem está inscrito. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente pega primeiramente a razão dos que faltaram, que está aqui, que é 120. E temos aqui o de inscritos, que é 600. Então, aqui a gente pode cancelar os zeros. Cancelei aqui, esse zero com esse zero. E aqui eu vou simplificar. Como é que faz a simplificação? Divide esse número por 12. Então, 12 dividido para 12, a gente tem 1. Se eu dividir aqui por 12, aqui embaixo também, eu vou ter que dividir por 12. Então, 60 por 12 é 5. Ou seja, para cada 5 inscritos no vestibular, 1 faltou.
A gente está observando aqui. Então, essa é uma falta, ou seja, os que faltaram equivale a 20% dos inscritos no vestibular que faltaram. Então, isso é só um exemplo que a gente está trabalhando junto com vocês. A gente passando um pouco mais à frente, a gente vai analisar outra situação. Qual seria essa outra situação? Essa outra situação, como vocês observam, a gente tem aqui a razão, novamente repetindo, entre o número de inscritos que faltaram e de inscritos. Então, ficou aí 1 sobre 5, né? Ou 1 está para 5, que seja 20%. Então, vamos analisar aqui outra situação. Se entre os inscritos que faltaram, 30 eram mulheres. Então, a razão entre... Qual é a razão? É entre o número de mulheres, que no caso aqui a gente tem 30, pelo número de inscritos que faltaram, que aqui a gente tem 120. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, cortar e cortar os zeros, como vocês estão vendo aí. Então, nessa observação, a gente vai dividir aqui, ó, por 3 e aqui por 3. Dividindo aqui os dois por 3. Então, 3 dividido para 3, temos 1. E 12 dividido para 4, ou seja, 12 dividido para 3, a gente tem 4. Então, para cada 4 inscritos no vestibular, 1 é mulher. Ou seja, no total de 100%, a gente tem aí 25% dos inscritos que faltaram são mulheres. Então, seguindo aqui, a gente vai trabalhar também o decimal e a porcentagem de razões. Isso é um conteúdo que você ainda não trabalhou. Então, você deve estar observando aí que a gente tem a nossa questão da inscrição. Não se esquece de escrever antes de acabar o vídeo. Então, a razão entre dois números racionais pode ser representada de várias formas. Então, a gente tem a primeira de forma decimal e a de forma percentual. Voltando às questões anteriores, a gente tinha 1 para 4, 1 sobre 4, 1 dividido para 4, né? Que a gente pega no 1 dividido para 4, a gente tem 0,25. E 1 dividido para 5, ou 1 para 5, a gente tem 0,20. Transformando na forma percentual, a gente pega 1 para 4, ou 1 sobre 4, multiplica por 100. Então, 1 vezes 100, 100. 100 dividido para 4, a gente tem aí 25%. 1 dividido para 100, ou 1 vezes 100, dividido para 5, a gente tem 20%. Então, seguindo aqui, a gente vai trabalhar também a questão da proporção. A proporção, a gente tem que ficar atento. Olha o símbolozinho aí da determinando matemática com o fonezinho. Então, fica atento a isso. Então, a proporção, ela é onde tem A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, A divide B, assim como C divide D. Como ler isso? A está para B, assim como C está para D. E a gente vai aqui encontrar os meios e os extremos. Quem são esses? A gente tem os meios, que é o B e o C, que vocês estão observando. E os extremos são esses dois, que é o A e o D. Então aqui a gente vê, ó, no cruzamento que a gente faz o meios, que é B e C, pelos extremos. Então isso aqui a gente faz uma multiplicação pelos extremos. Então é o seguinte, em proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente vai observar que a gente pegou aqui uma questão de concurso. Então, primeiramente, a gente vê como se trabalha esses dois conteúdos, dando em cima, primeiramente, da razão, que é o nosso conteúdo que a gente está trabalhando hoje. Então, a banca é a Quadrix, do ano 2023, o órgão é CRT, São Paulo, e o cargo é técnico administrativo. Então, vamos anunciar. Anderson ganhou 1.200
é um concurso de bodyboard amador. E em seguida optou por dividir seu prêmio entre ele. Então a gente vai observar que vai dividir entre ele, seu nutricionista e seu preparador físico, que a gente está observando aqui, de forma diretamente proporcional, na proporção de 5 partes para o nutricionista, 12 partes para o preparador físico e 13 partes para ele próprio. Com base nessa situação hipotética, julga o item. Então vamos ver aqui. Se o prêmio de antes fosse de 1.500 e a divisão proporcional fosse mantida, o nutricionista teria recebido 30% a mais que o valor realmente recebido por ele. Aí aqui a questão é de certo ou errado. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todos. O que seria esse todos que você está falando, professor? A gente vai pegar aqui os 5, vamos somar, com mais 12, com mais 3. Então, a gente somando aqui, a gente tem 12 com 13, 25, com 5, a gente tem 30. Então, essa divisão é proporcional. Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui o cálculo do 1.200, como ficaria. Então, a proporção de 1.200 dividido para 30, corta aqui, 120 dividido para 3, a gente tem 40. Então, assim, a gente também tem que pegar o valor, né, que a pergunta está falando, que é 1.500 dividido também para 30. Então, 150 dividido para 3, a gente tem 50. Então, como vocês observam aí, a proporção a gente vai fazer de quem? Vai fazer aqui do nutricionista. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a proporção que é 5 vezes 40, 5 vezes 4, 20, e acrescento 0. Então, na primeira, se fosse 1.200, ele ganharia 200. Na segunda, colocando o valor de 1.500, a proporção é de 5 para 50. 5 vezes 5, 25. Coloca seu 0, 250. Então, a gente vai trabalhar em cima desses 250. Então, a gente vai ter aí a questão da taxa. Como é que se faz a taxa? A gente pega, no caso, o valor final, abre parênteses, menos o valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial. Então, como vocês observam aqui, a gente vai ter 250 menos 200 e tudo isso aqui sobre 200 em parênteses. Então, vai ficar 250 menos 200, 50. E aqui sobre 200. Corta aqui, então 5 dividido para 20, a gente vai ter aí 0,25. Multiplicando para 100, a gente vai ter aí 25%. O que torna a nossa alternativa aí errada. Então, essa alternativa está errada. Não foi 30% a mais que ele recebeu, foi 25%. Então, passando adiante, a gente tem aí outra questão, como mesmo enunciado, sendo que com outra situação hipotética. Ele fala aqui, ó, com base na situação hipotética, julgue o item. O preparador físico recebeu 320 a mais que o nutricionista? Então, vamos ver aqui novamente. A gente vai pegar as proporções, né? Qual é a proporção? Aquela primeira proporção, a gente viu que foi 40, né? Vamos trabalhar em cima dela. Então, 5 vezes 40, a gente tem 200. E esse é do nutricionista. Agora a gente vai trabalhar por 12. 12 vezes 40, temos 480. E esse daqui é do preparador físico. E por último,
é a parte aqui do antes, 13 vezes 40, acrescentando aí a gente tem 520. Esse aqui é do antes. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o preparador físico menos o nutricionista. Então vai ser 480 menos 200, que é igual a 280. Então aqui não foi 320 a mais que o nutricionista. Foi quanto? Foi 280. Então nossa alternativa está errada. Vamos seguindo aqui. Então assim, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like aí para ajudar nesse vídeo, comenta aí o que você achou dessa questão aí de trabalhar a razão, sendo que a gente revisou um pouco da proporção para você. Então compartilha aí, se não se inscreveu, se inscreve aí. Então eu te espero na próxima. Então fica com Deus e até as próximas aulas. Tchau para você.